Eu estou aqui meio por acaso, quer dizer, eu apareci assim, eu sou meio desaparecido mesmo, né? Mas eu estou aparecido por causa da Pagu, né? Quiseram fazer essa homenagem, eu achei maravilhoso, né? Porque a Pagu é um caso muito interessante cultural brasileiro e apesar de a grande quantidade de livros que se fizeram sobre ela, depois que surgi com o Pagu Vida Obra, eu acho que ela até hoje não foi bem compreendida, né? Ela escreveu uma carta, um livro de memórias, uma espécie de diário que depois foi revelada pelo filho dela, o Geraldo Galvão Ferraz, filho do Geraldo Ferraz, e ela diz a certa altura, a propósito do Rudá, que era o filho dela com Oswaldo, muito criança, quando ela se meteu naquelas aventuras todas por conta do Partido Comunista, ela diz assim, não, acho que eu não o amei suficientemente. E depois o Geraldo Galvão Ferraz, quando ela morreu, escreveu um artigo muito bonito e dizia assim, nós não a amamos suficientemente. E eu acho que, apesar de tudo que se escreveu até hoje sobre ela, nós não a amamos suficientemente, porque ela é muito importante, muito mais importante do que as peripécias da vida dela, que foram muitas, né? E há uma tendência natural das pessoas se fixarem nos aspectos mais tumultuados da biografia dela e darem menos atenção ao que ela realmente fez, embora tardiamente, por causa dos compromissos políticos que ela achava que devia ter, mas ela fez muita coisa interessante, é mais interessante do que parece. Mas por conta dela, eu estou aqui, né? Eu acho que ela está aqui, ela é homenageada da Flip esse ano, está se chamando a atenção para o que ela produziu por causa de seu encontro com Solange Sol, por causa desse verdade. milagre, o milagre Solange Sol, que quando, na verdade, você chegou a ela pela obra, não pela história das peripécias. Aquela coisa que eu falo com você de vez em quando, e que nós conversamos e rimos um pouco sobre isso, é aquela coisa do Jung, não é? Que você sempre me diz, eu prefiro o Freud. Eu também prefiro o Freud, mas aconteceram tantas coisas estranhas na minha vida que parece que ele existe, apesar de tudo, né? Por exemplo, essa coisa da Solange Sol, eu tinha 17 anos, vi o poema dela, não é, A Natureza Morta, eu achei tão extraordinário, e era mesmo, porque na verdade era uma ficção, ela era um pseudônimo dela, ela já devia ter 30 ou 40 anos, e se apresentava como uma jovem. Criaram uma pequena biografia, elas fizeram uma tratantagem, na verdade, porque num dos jornais do Diário de São Paulo, chegaram a publicar até uma fotografia da suposta Solange Sol, que era uma figura meio alourada, meio esmaecida, e deram uns elementos biográficos, e eu saí procurando essa Solange Sol, que eu não encontrei. Mas o mais interessante, e aí vem a coisa junguiana, é que eu só vinha saber 30, 40 anos depois, quando eu fui fazer a pesquisa, e a Lígia estava me ajudando, minha mulher, e pesquisando a Fanfula, que era um jornal italiano em que ela colaborava, é que eu vi que no mesmo ano em que eu publiquei o poema sobre ela, ela havia escrito sobre O Rei Menos o Rei, no meu primeiro livro. Eu não sabia que ela tinha escrito sobre o primeiro livro. Então houve uma espécie de, sei lá, de comunicação, porque ela não falou de outros livros de poetas, não falou do Décio ou do Haroldo, por exemplo, ela falou do Rei Menos o Reino. Fez uma crônica em que parte dela era sobre o Rei Menos o Reino. Então é uma coisa interessante, né? Um fato curioso. E realmente. Aí o Geraldo Ferraz, o marido dela, que ele era, digamos assim, ele era muito hostil
ao concretismo plástico, né? Ele detestava a arte concreta, né? Mas quando ele viu o meu poema, aí ele ficou meu amigo, né? Ficou um irmão, né? Eu recebi, ficou. Aí houve uma exposição do Cordeiro, dos Popcretos, que eu chamei de Popcretos, da qual eu participei, e ele fez uma crítica, sentou o pau na exposição do Cordeiro, e no final participa também da exposição o poeta Augusto de Campos. Uma linha só. Mas depois que ele me conheceu, ele começou a adorar tudo. Aí ele escrevia artigos sobre o panorama do Finnegan's Wake, punha nas nuvens, tudo que a gente fazia. E ficou meu amigo pessoal, me deu autógrafos, né? Primeiro me mandou uma fotografia dela. Ficou um grande amigo. Então, eu estou ouvindo muita música, né? Música de todos os tipos, né? E eu descobri umas coisas, quer dizer, para o Caetano não são novidade, mas são para mim, né? Eu não sou crítico de música, é um grande engano pensar que eu sou crítico de música popular. Eu ainda aceito crítica de música contemporânea, porque isso eu conheço bem. Agora, eu me improvisei. Se você pegar bem o Balanço da Bossa, eu chamei, para escreverem sobre música, eu chamei dois conhecedores, né? O Medalha, maestro, que estava envolvido nos festivais, conhecia tudo, e o Brasil Rocha Brito, que era um professor, um conhecedor profundo, então pegava aqueles acordes, fazia, não é, um exame técnico. Eu entrei assim, como guerrilheiro, eu queria defender os tropicalistas, eles não eram compreendidos, porque os outros todos são excelentes compositores. Eu gosto de todos, gosto do Vandré, acho que o Vandré é muito interessante do trabalho que ele fez, que nós até diria que nós não o amamos suficientemente, né? Porque houve tanta coisa importante que ele ficou meio esquecido, apesar de ter feito uma intervenção que eu chamaria no mínimo de nobre, não é? Caminhando, né? Mas, enfim, ouvimos muita música e eu descobri umas coisas que eu não tinha visto. Como eu não sou crítico de música popular, eu fiz só umas investidas para defender aqueles que eu achava que precisavam ser defendidos. Muita coisa deixei de ver, né? Não tive esse acompanhamento de alguém que está especializado acompanhando música popular, né? As minhas intervenções são todas amadorísticas, né? Nessa área. Mas eu aprendi tanta coisa, eu ouvi tanta coisa nova, eu queria até conversar um pouco com o Caetano sobre isso. Eu me sinto feliz por ter encontrado Augusto, num momento em que eu estava fazendo um negócio que ele mesmo o negócio que eu estava fazendo se perguntava dentro de mim, era um desafio. E o Augusto apresentou uma compreensão do que eu queria fazer, até profética, no certo sentido, porque ele se adiantou ao ver uma entrevista minha, me ouvir um pedaço na televisão. Ele se adiantou ao que eu já estava querendo, um tanto excitado, mas também assustado, fazer, né? E ele trouxe uma luz intensa para a minha cabeça a respeito do que eu desejava fazer e do que eu estava começando a fazer, né? E eu e os meus amigos Gil, Tom Zé, toda a turma, mesmo Betânia, que falou comigo coisas que não entrou no movimento, como foi chamado, mas que falou coisas premonitórias a respeito do que a gente poderia fazer, e Gal Costa, né? No mínimo essas pessoas, mas mais outras, né? O que a gente sentia que precisava fazer, sentia vontade de fazer e percebia que tinha o dever de fazer, o Augusto predisse com muita clareza, assim. E por causa de uma coisa que eu disse numa entrevista e uma aparição minha na televisão, quando ainda nem estava fazendo o que eu desejava. E
E quando comecei a fazer o que eu desejava, ele me procurou e nos encontramos pessoalmente em São Paulo. E tivemos conversas. E eu me lembro de que ficou na minha cabeça, Augusto Barriga disse, porque foi Lupicínio Rodrigues, né? Porque ele falou com muita, muita insistência em Lupicínio Rodrigues, que é um negócio espetacular mesmo, mas eu não esperava aquilo de jeito nenhum. E fiquei fascinado, intrigado com a aparente obsessão que ele tinha por Lupicínio, né? Isso foi o começo da nossa conversa. Pois é. E eu me lembro bem desses momentos. E foi uma coisa muito interessante, porque eu, digamos assim, eu notei você antes mesmo de você aparecer com mais expressivamente com alegria. Eu me lembro que foi quando uma cantora, eu não me lembro agora o nome dela, mas que interpretou Boa Palavra, que foi a intérprete Maria do Boa Odete. Palavra. Maria Odete. Eu ouvi a Maria Odete, adorei, né, a letra, achei, logo de cara, gostei muito. E eu vi você na plateia. Você ainda não tinha aparecido como cantor, mas você apareceu rindo. Se alguém for assistir hoje ao que existe ainda de imagem, vão ver você. Quando eu fixei em você, com a Boa Palavra, eu tive uma impressão emocional de alguém, como se alguém que eu já conhecesse, ou que eu acreditasse. Foi uma coisa que depois, anos depois, eu me lembrei de um canto do Ezra Pound, que eu gostava muito, que é um canto em que ele narra um evento, não é, da tradição homérica, não é? Que é um menino entra no barco, e o barco era dirigido por um marinheiro chamado Acetes, né? E o que acontece é que começa a navegação e, de repente, os barqueiros, os tripulantes, aprisionam o menino e amarram o Acetes para que ele não... O capitão, eles se revoltam, né? E ele diz assim, a uma certa altura ele diz: há um Deus nele, embora eu não saiba que Deus é. E, na verdade, o menino se transforma no deus Baco, né? E daí sobem os leopardos, os vinhedos, né? Então, é um pouco... Eu senti que há um deus naquele cara. Eu não sei o que ele é, onde ele vai, mas ele é um cara especial. E depois isso foi se confirmando à medida que o Caetano foi apresentando as próprias composições. Mas foi meio antes, é uma coisa meio difícil de explicar, uma intuição. Não é? E uma intuição que, ao mesmo tempo, se associou a certos fatos que eu acho meio junguianos. Não é? Por exemplo, eu tinha, depois de muitas dificuldades com editores, eu acabei cedendo a minha formação de advogado e passei a fazer uns concursos. Então, fiz um concurso para técnico, concursos públicos, né? Concurso para técnico de administração, depois fiz um concurso para procurador do Estado, que era um concurso muito difícil, porque havia 1.500 candidatos, compareceram 900, disputando 40 vagas, né? E eu não gostava de direito, né? Eu fui um aluno pouco interessado na faculdade de direito, mas aí eu comecei a estudar em casa, estudei, fui muito bem, passei em 4º lugar no concurso, tive a melhor nota de direito civil, e de direito administrativo e direito civil era eliminatória, né? E quem me passou à frente no final, por pouco, porque eu não entendia nada de processo, foi o Boris Fausto. Depois o historiador era meu colega no Colégio São Bento e foi o primeiro classificado, eu fui o 4º, mas tirei a melhor nota de direito civil, a melhor nota de direito administrativo, fiquei contente. O Boris era muito inteligente, né? Sim. Agora eu não entendi. Bom, enfim, eu estava falando, me perdi um pouco, mas o que acontece é o seguinte, eu fui trabalhar
logo que fui aprovado, fui trabalhar na Avenida São Luís, no número 99. E sei, com todo aquele interesse que começou a se manifestar, de repente o Caetano vem para São Paulo, vai para um hotel, num outro lugar, e de repente vai morar no número 43, do meu lado. É estranho isso, é um pouco estranho. Como é que acontece essas coisas? Ele foi morar do lado, eu saía do meu trabalho, engravatado, coisa tal, ia lá e encontrava os baianos, com aquelas batas africanas, aqueles cabelos, né? Eu uma vez disse, eu não sei quem assustava mais quem, né? Eu era muito tímido, né? Usava uns óculos, era muito míope, né? Usava uns óculos pesados, assim, que me tornavam mais tímido ainda, e eu não sei como eu consegui me articular para conversar com eles, né? E esse encontro com o Caetano, a que ele se referiu, o que eu falei de Lupicínio, foi em parte assim, eu fui convidado pelo maestro Júlio Medalha, que estava ensaiando aquela Tropicália, não é? Então eu assisti toda aquela coisa, de repente nas provas de som, tomada de som, tinha o baterista que começou a falar aquelas frases sobre quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele fazia aquilo como teste de som. E o Medalha, que já era versado em happenings, ele aproveitou e pegou aquilo, né, para o arranjo que ele fez. Mas quando o Caetano foi se encontrar comigo, eu falei muito no Lupicínio, acho que por timidez, eu não sabia o que ia falar. E eu vinha de um encontro com o Lupicínio, que foi o único compositor, alguém assim da música popular e que eu admirava, que eu conheci na minha vida. Eu não conhecia outros, eu não tinha por que falar de outros. Eu tentava abrir uma conversa e não sabia o que ia falar, na verdade. Então eu acho que eu falei demais sobre o Lupicínio, em parte pela grande timidez que eu tinha. Então não foi porque eu tivesse tanta admiração assim pelo Lupicínio. Eu gostei muito de conhecer ele, foi muito interessante. Mas para mim, àquela altura, Noel Rosa era muito mais importante, né? E naquela altura, João Gilberto, né? Eu falei porque acho que foi por muita timidez, né? Ao mesmo tempo que eu entreguei para Caetano exemplares da invenção, que era o mais importante para mim. Para mim não importava muito o que eu falasse, importava que o Caetano conhecesse a invenção. Mas são coisas da biografia da gente que acontecem, né? E para mim foi muito importante. Invenção, aquilo já começou um negócio. E o mesmo Lupicínio, eu também ficava tímido com você, eu não o conhecia, não sabia como. Não, e eu tinha um aspecto muito careta, assim, era careta, né? Eu era muito careta, né? Com aqueles óculos, então eu me sentia super tímido, né? Eu achava que eu era uma figura pouco agradável, assim, né? Pouco esperada até, né? Pela minha afinidade com jovens que eram tão diferentes já, de uma geração que foi privilegiada no sentido de alterar os costumes, não é? De ter uma nova visão do mundo, não é? Quando eu vi a revista Invenção, eu senti uma grande identificação. É curioso, por causa da aventura, assim, né? Do risco na entrada na vida da criação, né? Na entrada, o modo como vocês entravam no mundo das letras, tinha, embora fossem coisas muito diferentes, em patamares diferentes, eu sentia identificação com o que nós sentíamos na nossa entrada no mundo da canção popular. Sem entendeu? dúvida. Isso aí causou... Porque a gente está aqui hoje falando num festival cuja homenageada do ano é Patrícia Galvão, Pagu, né? E você, sem você, não teríamos a Patrícia Pagu
nem como candidata a homenageada. O seu encontro com Solange Sol, isso você pôs num poema seu, né? Solange verdade. Sol. Eu fiz esse poema e no mesmo ano ela escreveu, como eu vim a saber muitos anos depois, sobre O Rei Menos o Reino, né? Que tinha saído em 51. Né? Foi o mesmo ano em que eu fiz o poema, que não publiquei somente em 52. Mas eu fiz em 51 e em 51, em dezembro, sem me conhecer, ela escreveu sobre O Rei Menos o Reino nessa revista Fanfula. Só muitos anos depois é que foi revelado isso. Né? Foi uma coincidência, uma afinidade, de algum modo, que havia entre nós. Né? Agora, falam muito de mim como poeta, mas eu penso o seguinte, aí talvez haja um segredo da nossa afinidade, amizade, é que eu sou menos um poeta do que um intérprete. Eu, na verdade, sou intérprete. É que se você for usar hoje, digamos assim, o código de profissões, você não vai encontrar poeta lá. Não existe carteira profissional escrito poeta. Poeta não existe. Poeta é o homem sem profissão. O músico tem carteira profissional. Já vi. Eu vi uma espécie de carteira, não era ainda a carteira profissional moderna, mas o Noel Rosa tinha um documento que ele se apresentava, cantor, profissão, cantor. Agora, profissão poeta não existe. Você dá uma risada na sua cara. Eu sou advogado, tem um carteirão de advogado com uma imagem, uma estrela dourada, assim, dos momentos difíceis, em 60 eu puxava aquele carteirão para me defender, né? Mas eu era advogado, mas na verdade eu sou intérprete. Eu sou intérprete. Quer dizer, hoje, se você pegar a minha lista de poemas, eu tenho 2/3 de traduções. Quer dizer, eu sou intérprete dos poemas de que eu gosto, e sou, às vezes, intérprete de mim mesmo. Mas eu sou intérprete, quer dizer, ainda agora mesmo eu publiquei, né, um período difícil para mim, com enfermidade em casa, tudo. Para ficar bem, porque se eu ficar mal é pior ainda. Então eu terminei tradução de 32 novos poemas da Emily Dickinson. Os poemas que foram sendo jogados assim pelo algoritmo, né? Eu entrava na internet, de repente aparecia um poema, eu dizia, mas de onde que vem isso? Que coisa? No fim, é que eu tinha entrado, por outras circunstâncias, eu tinha entrado no museu na instituição da Emily Dickinson, e o algoritmo, de vez em quando, me jogava um poema. Eu via aquilo, eu ficava... Puxa, de onde vem isso? Que coisa estranha. Começava a ver bonito, começava a traduzir. Quando eu vi, tinha traduzido 32 poemas. Mas eu sou mais intérprete. Quer dizer, eu sou intérprete de tudo, até de música. Né? Agora, lá no meu Instagram, depois de algum tempo, eu pus aqueles blues que eu interpretei, né, na gaita, né? Do Jimi Hendrix e do Robert Brown. Né? Robert Brown, eu fui uma das primeiras pessoas a escrever sobre Robert Brown aqui no Brasil. Né? E animado, inclusive, porque o biógrafo do Mayakovsky, que escreveu o livro sobre... Então, não se falava direito, não se explicava o romance do Mayakovsky com a Lilia Brick. Ele escreveu com a mulher dele um livro sobre a Lilia Brick, mas ao mesmo tempo era um especialista em Robert Johnson. Publicou as primeiras partituras do Robert Johnson, né? Samuel Charters. Né? E, enfim, eu sempre tive esse compromisso com interpretar outros artistas, os artistas que eu admirava. Para mim era por acaso, quando tinha algum poema, alguma coisa que eu achava que podia dizer, eu dizia. Mas eu me vejo como um intérprete, que se não compreenderam isso, não compreenderam bem minha poesia, eu acho. Como você não interpreta tantos outros compositores, e
cantores Interpreta. mesmo. É isso aí, Interpreta. somos intérpretes. Mas nem carteira Bom, de nisso intérprete somos- dá para tirar, porque precisa ter curso de especialização. Eu não tenho curso de especialização em tradução. Mas eu sou, mas sobretudo, você- tradutor. Né? Não, mas acontece que a sua criação poética, seja na tradução ou nas coisas que você cria diretamente como autor, traz essa imensa erudição em relação à poesia, porque eu vejo que você estuda as outras coisas, mas do ponto de vista do estudo da poesia. A poesia é central, entendeu? Nos seus estudos. É um negócio... Ah, sim. A poesia, sim. Nesse sentido, sim. E isso tem um papel importante na poesia que você cria como autor de poemas, entendeu? O histórico dos seus poemas é de uma... E tem uma vamos dizer assim, autofidelidade, né? Que é mais do que meramente uma coerência, entende? Que é notável. Mesmo no seu grupo, você é o mais notável nesse aspecto, para mim. Eu acho o Décio Pinhataro o maior poeta da minha geração. Sempre achei Eu isso. sei. E acho que muitas coisas que eu fiz foram influenciadas. Foi a maior influência que eu tive, muito maior do que de João Cabral. Foi a grande influência, apesar da dificuldade com o temperamento do Décio, que era um homem muito difícil. Né? Eu não me lembro do Décio dizer elogio para ninguém, nunca vi. Mesmo meus poemas, ele não elogiava assim, não chegava... Eu me lembro que uma vez eu cheguei para ele com uma tradução das Odes do Keats, um livro que tinha sido publicado em uma edição pequena, mas muito bem feita, tal, e eu tinha traduzido Odes do Keats e chamei para pensando em dar um presente. Ele pegou aquele livro, me deu uma folhada assim. Por que você traduziu Ode sobre uma urna grega e não ode para uma urna grega? Bom, eu falei, é que o Keats, quando ele fala de uma coisa inanimada, ele usa ode on Grecian urn, não é? Ode to a Nightingale. Eu segui, mas ele foi lá e continuamos, fomos no bar tomar mas eu fiquei impressionado. Eu cheguei em casa, fui correndo, será que eu fiz alguma besteira? Aí fui ver o Péricles Eugênio da Silva Ramos, né, que conhecia bem inglês. Ele tinha um problema, ele conhecia muito bem métrica, mas a gente achava que ele era pé de chumbo, né? Era pesada a mão, mas era correta, mas muito pesada. Mas ele estava lá, ode sobre uma urna. Eu falei, estou salvo. O Péricles Eugênio escreveu, estou salvo. Mas o Décio não disse, puxa, que beleza. Não, ele foi direto no fígado. Eu me lembro no dia... Então, diga. Conta. Eu ia lembrar no dia que você veio mostrar o poema Viva Vaia, que nós estávamos em sua casa, o Décio estava. Eu estava e o Décio estava também. E você mostrou, e se referindo até àquelas pirâmides... que eu tinha passado pelo do México. México, né? Aquelas pirâmides do México, por causa de Teotihuacan. E o Décio... E eu fiquei impactado, porque era Viva Vaia, você até dizia que tinha a ver com o fato de eu ter sido vaiado. Fiz uma homenagem a você. E o Décio olhou assim e disse, parece uma borboleta. É verdade. Eu imaginava aquilo grande. Aí eu aceitei a observação dele, eu aumentei a espessura daquelas linhas. Estava um pouco fino, né? Mas depois ele fez a mesma coisa. Eu aproveitei a crítica dele, mas depois ele soube pelo Risério também, eu não sabia disso, porque eles fizeram uma revista na Bahia e a revista me pediram um título para a revista. E eu pensava numa poesia do
que o Kerry, o poeta baiano que eu descobri, né, escrevi o livro inteiro sobre ele, um poema que tinha o título de Visos e nunca tinha sido encontrado, sabia-se só o título. Mas aí acontece que eu mandei um poema, que eu julgava que fosse um poema, né, código, e eles estamparam na capa e na contracapa. Aí quando comunicaram comigo, eu digo, bom, agora vocês já deram o título para a revista, agora virou código, então não posso fazer mais nada. Mas diz o Risério que quando o Décio viu o meu poema, ele olhou assim e disse, parece uma hóstia. Então é uma coisa um pouco... eu não associei, eu disse que parecia uma hóstia. Mas depois uma vez ele elogiou Cidade, né? Um grande, chamou de clássico, né? Eu fiquei feliz, né? Não, mas o Décio eu prestava muita atenção às críticas dele, porque ele era mais crítico mesmo, ele não era de elogiar fácil. Essa aproximação, como todos sabem, foi intuitiva, não é? Eu fiz o Geraldo Galvão Ferraz, o Geraldo Ferraz, não, Geraldo Ferraz e a Patrícia Galvão, depois no fim da guerra, eles começaram a voltar a publicar em jornal. O Geraldo tinha uma espécie de suplemento em que ele publicava muita coisa de literatura e sobre literatura. E a Patrícia Galvão tinha uma seção exclusivamente dedicada à poesia. Ela que se encarregava da área de poesia. E lá ela publicou traduções e divulgou autores relevantes, mas especialmente autores de vanguarda. Isso é uma caracterização muito interessante dela que nem todos percebem, não é? Ela permaneceu modernista até o fim. Essa é uma grande diferença entre ela e Clarice Lispector, por exemplo, que por sinal ela admirava muito. A Clarice nunca se empenhou em relação à vanguarda, não tinha nenhuma preocupação com isso, mas essa é a grande diferença. A grande preocupação da Patrícia Galvão era a defesa da vanguarda. Tanto que quando houve o Congresso de Poesia em 45 e apareceu o pessoal da geração de 45 postulando uma espécie de antimodernismo, anti-vanguarda, uma volta aos clássicos, aos sonetos, enfim, a uma estética já do passado, como se aquilo fosse um sinal de conhecimento contra uma suposta ignorância ou desconhecimento dos modernistas. Ela brigou, ela fez uma manifestação assinada por ela e pelo Geraldo Ferraz, dizendo que a única figura que viva ali era o Oswaldo, que lembrava Trotsky com seu facho na mão, não é, contra as ortodoxias, não é, da qual ela tinha se livrado ela mesma. A história da Patrícia, história mesmo de vida, é uma tragédia até os anos 40, não? Porque ela começou muito bem, colaborando na revista da Antropofagia, com aquele álbum de Pagu, que não é propriamente um fato literário, mas eu acho que é um fato importantíssimo do ponto de vista cultural, do ponto de vista da poesia mesmo, moderna, aquela história em quadrinhos que ela desenhava com pequenas linhas, de pequenas legendas poéticas ou meramente críticas, não é? Eu acho uma peça muito importante que foi descoberta anos depois e que eu tive a oportunidade de divulgar, de noticiar e publicar na revista Através, nos anos 70, não é? Ela era uma defensora do modernismo, ela tinha uma postura que ela levou até o fim da vida.
Isso é muito interessante e vai ficar mais claro ainda agora que nós vamos ter uma notícia de que um grande amigo meu, o professor David Jackson, ele vai publicar em 4 volumes toda a contribuição jornalística da Patrícia Galvão. Eu, no Pagu Vida Obra, eu tive que fazer uma triagem, fiz aquilo que um crítico conhecido à época, dicionarista, chamava de seletânea, não coletânea. Eu pincei os melhores momentos, traduções do Joyce, Antonin Artaud, artigos em defesa do Oswald, em defesa da vanguarda, né? E ela levou essa luta até o fim. Não é? Era uma coisa importante para ela. Ela não era simplesmente alguém que fosse apresentar um conto, uma história. Ela era realmente uma lutadora. Agora, ela perdeu muitos anos de vida com esse ímpeto revolucionário dela, depois dessas primeiras colaborações dela na revista da Antropofagia, que logo foi fechada, não sobreviveu. Ela aí levou o radicalismo dela ao comunismo, né? E o comunismo, infelizmente, numa fase ruim, porque não era aquela fase heróica, já não era mais, era o comunismo stalinista, né? Quer dizer, quando ela se alistou, se empenhou, assim, com a maior animação e com a maior ingenuidade também, era uma luta que não levava a nada. E a ela só levou à prisão, não é? Ela, se você contar no todo, ela esteve presa por mais de 2 anos e meio, se você contar todas as... Não é? E você vê, o Graciliano Ramos, você faz aquela onda toda, ele teve preso 6 meses, não foi tocado, não é? Ninguém tocou um fio de cabelo do Graciliano Ramos. Apagou, sacrificou a vida dela. Ela saiu de lá e tentou se suicidar. Né? Você imagina o que não aconteceu com ela, mulher, presa nos piores presídios que havia, de vez em quando saía para ir para o hospital. Né? Agora, objetivamente, ela entregou a vida e perdeu tempo, não é? Esse tempo todo, porque ela só pôde voltar dos anos 40, pôde voltar a dar continuidade àquelas primeiras tentativas, aliás, brilhantes, que ela fez na época da revista Antropofagia. E isso eu acho que é um aspecto menos entendido, porque as pessoas se fixam muito na biografia tumultuada, tumultuosa, aquela coisa toda das peripécias aqui e ali, mas para ela mesma foi uma coisa equivocada. Se você pegar o panfleto que ela fez quando se candidatou, Verdade e Liberdade, ela faz a crítica de si mesma. Né? Então é uma tragédia, na verdade. É uma vida trágica. Agora, restaram coisas boas, restaram coisas interessantes, porque o trabalho que ela fez nos anos 40, já ligada ao Geraldo Ferraz, trabalho jornalístico, é muito importante. Quer dizer, não foram só artigos, enfim, estudos, crônicas, e crônicas de sentido crítico, porque ela não se limitava a se posicionar, a fazer a crítica, ela criticava a posição do Mário de Andrade, não é? Nos últimos anos. Claro que Macunaíma é uma peça linda, uma coisa maravilhosa, mas o Mário, com o tempo, ele foi perdendo, por várias razões, ele foi certamente se destituindo da ideia de modernidade, não é? Com a qual o Oswaldo continuou de facho enriste, como ele dizia, porque ele veio a produzir, nos últimos anos, as teses da antropofagia, que é uma coisa séria. É a única peça, eu acho que é a única peça filosófica brasileira, porque no Brasil você chama de filósofos estudiosos de filosofia. Não é? Então, você é especialista em Kant, você é especialista, sei lá, em Foucault, mas não há filosofia brasileira. A única
filosofia brasileira, sintética, é a crise da filosofia messiânica do Oswald, e a outra tese em que ele associa ao movimento em favor do matriarcado, como construção, não é? Como construção livre, antipatriarcal, é uma coisa séria. Agora, a Pagou lutou a vida dela, nessa última parte da vida dela, ela defendeu essa postura, não é? E isso é o aspecto que faz com que ela permaneça com interesse além do meramente biográfico, não é? Era muito bonita, todas as peripécias, as aventuras, tudo isso é muito bonito, mas é importante pensar que a Pagou é importante não apenas pela beleza ou pela vida tumultuada, mas pelas coisas que ela defendeu e pelas quais ela lutou e com as quais ela fez algumas peças muito significativas para a continuidade da poesia, da arte experimental, da arte que procura, enfim, novos caminhos para o pensamento humano, não é? Essa é a importância maior da Pagou. Desde o início eu não encontrei oportunidade para falar, mas eu queria agradecer muito ao Caetano. O Caetano tem sido muito generoso para comigo. Eu sei que eu acompanho, não pude ver, mas acompanho que ele tem incluído o Pulsar, o Pulsar que ele musicou, não é? Nas apresentações dele, falado sobre mim. É muita generosidade dele, eu queria agradecer a ele. O Pulsar, na verdade, fui eu mesmo que pedi a ele que gravasse. Eu geralmente não peço nada a ninguém, não gosto. Mas o Caetano havia gravado em 73 o Dias, Dias, Dias. Eu não sei bem, tenho a impressão que foi o Risério, Antônio Risério e o Hertos Albino de Souza, não sei qual dos dois, que pediu a ele, porque havia uma exposição de poesia concreta em Salvador, na Bahia, e o Caetano musicou, mas fez uma coisa espetacular, que hoje nem as gravações dão exatamente conta, as que existem, não é? Porque o Caetano tinha, se eu bem me lembro, ele tinha como dizer, uma mesa de som com 4 canais, não é isso? E ele fez uma coisa extraordinária, mas uma homenagem de uma inteligência e uma sutileza fora do comum, porque ele fez mais do que, como hoje parece, ter gravado ao final, registrado ao final, a música do Lupicínio Rodrigues. Ele começou gravando no piano elétrico, não é? Acho que era um piano elétrico, começou gravando, mas ele gravou a música do Lupicínio Rodrigues em slow motion. Os sons eram os próprios sons que constituem a melodia, as harmonias do Lupicínio, mas eram tocados lentamente, de modo que você, ao ouvi-los durante a gravação dele, que foi muito bonita, porque ele usava já estereofonia, falando as vozes do poema de pontos sonoros diferentes, mas essa música ia lentamente tomando o ritmo normal, até que chegava no fim, só no fim ele cantava, né? Quer dizer, era uma peça experimental, toda ela, não é? Eu fiquei surpreso, quer dizer, até porque foi uma interpretação que eu, poeta, o que me considerava poeta, eu não seria incapaz de fazer. Eu fazia algumas leituras, e houve algumas leituras aqui feitas por um grupo de música Ars Nova, o Ars Nova em 50, era Diogo Pacheco, Klaus Dieter Wolff. Eles, orientados por mim, eles fizeram uma leitura de alguns poemas em 55, num espetáculo que ocorreu do Teatro de Arena em São Paulo. Mas isso era uma coisa totalmente desconhecida do Caetano. E eu não sei como é que elementos ele tinha para fazer aquilo. Talvez ele possa me contar, não sei como que ele chegou
E eu daí, apenas para concluir, eu daí depois, quando estava fazendo a Caixa Preta com o Júlio Plaza, que era uma caixa com vários poemas, eu queria usar o Dias Dias, mas era um lado só do compacto, né? Então eu, como vi que o Caetano escreveu em algum lugar alguma espécie de apreciação simpática, significativa do Pulsar, eu perguntei: Caetano, você gostou do Pulsar? Você não quer fazer alguma coisa com o Pulsar? Eu pedia realmente a ele, e ele saiu com a coisa magnífica que é a leitura que ele fez, que eu também seria incapaz de fazer. É isso. Como é que você chegou aos Dias Dias, eu não sei. Conte pra gente. Olha, como é que você chegou? O Dias Dias é o seguinte, o Risério e o... Hertus. Qual é o nome dele que você citou? Hertus Albino de Souza. Hertus Albino de Souza. Antônio Risério e Hertus Albino de Souza iam fazer uma exposição de poesia concreta em Salvador. E eles me perguntaram se eu não faria um negócio sonoro com algum dos poemas. Eu escolhi o poema e, respondendo à sua pergunta principal, feita a mim agora, eu me guiei pela formação visual das palavras para criar algo correspondente no mundo sonoro. Por isso usei os lados e a profundidade das palavras gravadas, entendeu? E que de uma certa forma refizessem a forma, a estrutura do poema visual, entendeu? A partir da estrutura visual eu fui fazendo, porque esse poema é muito bonito, os outros poemas são muito bonitos, e esse me tocava e parecia me sugerir mais um tratamento musical do que outros poemas que eu lia ali, entendeu? E também tem as cores, né? Mas então, e a tem música? As notas e... A música do Lupicínio, a ideia de tocar lentamente... Não, aí, vou chegar nisso. Aí eu me lembrei da presença de Lupicínio na nossa primeira conversa, que foi tão longa e intensa e animada de sua parte. Então eu botei uma música do Lupicínio e botei uma música que não era nem uma música das suas escolhidas, nem mencionadas, que é Volta, né? Realmente. E tem tudo a ver com o poema. Tem tudo a ver com o poema. Porque tem a ver com o poema, por isso que eu escolhi Volta. Eu queria Lupicínio por sua causa e escolhi Volta por causa do poema. Mas falando em Lupicínio e em conversa sobre canções e música, você mais cedo me disse aqui, antes da gente começar a gravar, que estava com Lígia ouvindo muita música e que você parecia querer dizer alguma coisa de que músicas você estava ouvindo. São as músicas mais extravagantes possíveis, né? Eu, por exemplo, caiu na minha mão, emprestado pelo Cid, nesse período que eu estava muito abalado, estava muito triste, caiu o livro do Nelson Motta sobre o Tim Maia. E o Tim Maia, adorei o livro, porque ele é muito bem escrito, é escrito de uma maneira desataviada, parece uma conversa. Você entra no livro e fica conversando, convivendo com e o Tim Maia, eu falei, mas o que o Tim Maia tem a ver comigo, com Bossa Nova? E daí eu fui ler e perceber, você conhece a história, eu não vou contar para você, mas eu fiquei tão impressionado com aquela rebeldia dele, com aquele jeito de criticar tudo, né? Uma espécie assim do Décio, assim, falava mal de todo mundo, atacava aqui, atacava... Eu achei tão espetacular. E aí eu fui ver um programa, além de ir lendo o livro e ouvindo as músicas, eu fui ver um programa muito bem feito da cultura,
que eram feitos pelo Fernando Faro, ensaio, o baixo, né? Fernando Faro, o baixo. Ele perguntava baixinho. Ele fez um programa também comigo com o Cid, mas como poesia não tem muito interesse, nunca apareceu. E ele fazia aquelas perguntas, ele falava baixinho fora, assim, baixo, o que é ideograma? Bom, ideograma, de repente você receber assim, ele não aparecia a voz dele, você entrava numa fria, né? Mas ele fez um programa lindo foi um programa com o Tim Maia, um ano antes da morte do Tim Maia. O Tim Maia estava ótimo naquele programa. E entre outras peças, o programa é muito bem feito, inclusive porque a cultura, ela fotografava, as imagens eram muito boas. Não era só a música, que tinha um som bom. Além do som bom, as imagens eram muito boas. Não é? E esse aí você via todo o grupo, não era aqueles que ele fazia mais close, né? Era um programa muito interessante. E entre essas peças eu gostei muito de uma versão que ele apresentou do Sossego, aquela peça. Que ele falava de sossego, né? É só isso, a música é isso, que é o que eu queria, né? Eu só quero sossego. E aí tem um momento que eu acho espetacular nessa versão, também em outras versões. Ele tem muitas versões, né? Mas nessa versão a Vulta se apresenta muito firmemente, muito bem visualmente, que ele fala com o violinista, né? Então ele fala, às vezes você vai, bom, chegou aí, não sei o quê, ele conta não é aquela coisa inicial, né? Como é que é? Ora bolas, né? Ora bolas, né? Não me amola. Não me amole, né? Eu só quero sossego, não quero trabalho. E ele, em dado momento, ele chama o violinista, mas o violinista só toca uma nota, né? Então ele fala, veja aí esse violinista que eu chamei, paguei uma nota, né? Ele veio aí, mas ele estudou 25 anos aí tocando Mozart, Beethoven, Chopin. Agora vem aqui, eu peço para tocar uma nota só. Ele fala, sim. Ele vem tocar uma nota só, mas é isso que é, aí é que é o legal, é isso que é. Eu achei muito interessante isso. Ele diz, é isso que é para tocar uma nota só mesmo. Então ele faz a defesa da nota só, é uma espécie de verso do João Gilberto, de versão negativa do João Gilberto, né? Depois eu li lá que eles começaram, inclusive, influenciados pela Bossa Nova, em determinado período, quando ele voltou, não tinha mais, estava a época da Bossa Nova, eles tentaram chegar à Zona Sul, mas não foram muito bem vistos pela Zona Sul, o pessoal da Zona Norte. Mas eu achei muito interessante, eu fiz até um poeminha, bem poema, um ready-made, com as próprias palavras dele, que eu pus no Instagram. E pus esse pedaço do vídeo, coisa rápida, de 1 minuto, assim, que ele fala da nota só, né? É uma nota só, é para tocar uma nota só mesmo. Que beleza. Achei muito interessante. Então são coisas que eu descobri. Hein? Descobri também, há pouco eu descobri uma cantora que eu tinha o maior desprezo, que se chamava Rosana, é viva ainda. Rosana é uma cantora espetacular. Tem uma canção que ela faz, com uma música que ela canta com o Tim, que é um espetáculo. Ela atinge uma nota altíssima, né? Se ela tivesse ficado nisso, não é? Depois ela ficou mais romântica. Se tivesse ficado nessa linha de música, talvez tivesse uma outra memória, né, importante, né? Mas eu comecei a descobrir essas coisas. Que maravilha você ouvindo Tim Maia ouvi essas e coisas. Rosana, puxa. Pois é. Você vê como é que é. Eu gosto mesmo do Weber, né? Você sabe, né? Eu gosto mesmo do Anton Weber. E quando eu estou perdido, eu ponho o quarteto Opus 22 para saxofone, não é? Que eu acho que é influenciado, tem na cabeça que é influenciado pelos pequenos conjuntos norte-americanos, porque usar saxofone num quarteto não é fácil, né? Não é comum na literatura musical, né?
Mas é isso, ouvindo muita música assim para ficar bem, né? Porque ficar mal só torna as coisas piores, né? Não é verdade? Pois é, que beleza. Então é isso, sossego. Sossego, né? Sossego. Mas Ô, fora isso, Augusto, continuo, estou me traduzindo. Eu estou mais na área da tradução. Sou intérprete. Eu fiquei emocionado, eu fiquei nervoso no começo, bem nervoso. E depois eu fiquei relaxado. Quando me entreguei, eu já estava quase chorando aqui, ouvindo você falar de Tim Maia, do livro de Nelson Motta, que é maravilhoso. Isso É maravilhoso, né? Que incrível, né? Ele é um homem de uma simpatia. Ele tem uma simpatia irradiante, né? Um fenômeno ele é de adorável. simpatia. Ele é adorável. Simpatia. Mas eu gostei muito da escrita dele, achei muito sofisticada, assim, muito cheia, de achados curiosos, né? Bem feito. Você vive aquilo. Muito bom, muito. Eu fiquei emocionado quando você falou isso. E o Tim Maia e o Nelson Motta foi muito. Mas eu acho que está havendo no mundo uma espécie assim de, como dizer, de normatização de uma certa loucura, né? Internacionalmente você parece que está na idade da pedra outra vez, né? Os acontecimentos internacionais, então você fica meio desiludido com o próprio ponto em que a humanidade chegou, né? A humanidade parece que vai para frente, mas está indo para trás, né? É uma incrível. Coisa. Então isso incrível. acaba se refletindo em todas as áreas. Eu acho que na arte, na cultura também. Se a gente não tomar cuidado, não tiver uma certa noção de ética, você entra num período de abastardamento, de diminuição, né? Não sei, de apequenamento, né? É preciso resistir, de algum modo. É preciso resistir. E Mas acho não que tenha o mundo está dúvida. vivendo uma coisa, é um momento que você fica meio aterrorizado pela insanidade do ser humano, né? Eu fico aterrorizado. E eu acho o seguinte, que Pagu, é curioso que Pagu tenha sido chamada para que se preste atenção nela. É uma boa coisa, nesse isso momento. é importante. É um sintoma bom. É bom. Que ela tenha sido... É bom, porque ela é o oposto disso. É o oposto. Ela resistiu até o fim contra tudo que já se parecia com isso. Com esse ir para trás, assim, que é de uma maneira louca, né? São vários motivos. Mudança de ciclo também, né? São muitas coisas que caminharam para frente, muitas são incontroláveis e assombrosas, né? E no campo da arte, elas são vitais, entendeu? E haver essa atitude radical reacionária é uma coisa assustadora no mundo. E precisa mesmo que chama Pagu, invocar Pagu. O Décio, pressionado pela Lila, me telefonou quando eu fiz 80 anos. Então eu gravei, instintivamente eu botei o dedo no aparelho telefônico e gravei o último fala do Décio. Então ele foi lá e disse: Augusto, estou aqui e tal, você está fazendo 80 anos. Não sei se lhe digo parabéns ou paramales, mas você está muito bem, estamos vivos. E me deu um abraço. Pois é. Né? Eu fiquei muito feliz, né? Os 80 anos, o Décio já 4 anos mais velho, né?
depois teve aqueles problemas do Alzheimer, né? Mas eu me lembro do nosso último encontro, proporcionado pela Serena, a filha. Eu pus ele ao seu lado, porque eu vi que ele não estava ouvindo bem, estava com uma voz mais fraca. Eu me lembro que ele perguntou assim para você: Caetano, como é que você consegue ficar bem assim todo o tempo? Uma coisa assim que você se lembra disso? Ele perguntou para você. Me lembro, me lembro. Aí eu me lembrei também de uma conversa que eu não sei aonde que você teve com o Drummond, que você, não sei se estava na casa do Drummond ou encontro, e vocês resolveram telefonar para o Dorival Caymmi. E essa história, né, não sei se é verdadeira, e que ele teria um telefonado e perguntou: Caymmi, como é que você consegue estar assim sempre feliz o tempo todo? E ele teria dito: é que eu só penso em coisas boas. E o Drummond teria dito para você: e nós que só pensamos em coisas ruins, né? Coisas ruins. Não, isso foi uma conversa minha com o Drummond. O telefonema, o Drummond me contou essa conversa que ele teve com o Caymmi. Com o Caymmi. Porque isso foi no casamento de Suzana de Moraes. Sim, Suzana. Que o Drummond foi convidado para ser padrinho e eu também. Então eu fui com o Dedé e Drummond foi e ficou conversando comigo um tempo. Quando me viu, se aproximou de mim, ele ficou conversando longamente comigo. E aí ele contou essa história, que ele tinha falado para Caymmi: como é que você vive sempre feliz, alegre e tal. E que ele disse: eu só penso em coisas boas. E ele falou: e nós, hein, Caetano, que só pensamos em coisas ruins. Assim então você confirma a história que eu ouvi. A história, sim. O Drummond me disse isso na conversa. Foi para mim interessantíssimo conversar com ele. E o João Cabral me deu... O João Cabral, eu estive com o João Cabral no Senegal. Eu soube disso. Ele era embaixador. E ele fez um negócio com aquelas aves altas que tem assim, com as pernas compridas, que tinham... Ele fazia grow coroado. Grow coroado. Grow coroado. O Cabral disse que um era o macho, outro era a fêmea. Eu não sabia qual o macho, qual a fêmea, mas que um dos dois, quando a gente se aproxima, foge, e o outro ataca. Aí ele foi... E ele era meio mais para baixinho, né, João Cabral? Ele andou até o casal de grows e fez quase uma tourada assim com o grow. E, de fato, um fugiu e o outro atacou e ele voltou. Quer dizer, esboçou um ataque, ele se afastou e voltou. E falou: não disse... Agora eu não sei se é o macho ou se é a fêmea o que ataca. O João, eu me lembro de 2 visitas que eu fiz a ele, muito bonitas, muito boas. Agora, eu fiquei um pouco chateado com essa biografia que fizeram do João Cabral, e que é muito bem feita, mas ela narra um evento totalmente fantasioso com relação ao telefonema que o João me deu. E isso aconteceu na época em que ele noticiou-se que ele ia entrar para a Academia Brasileira de Letras. Isso para nós foi uma decepção, mas acontece que, enfim, era uma coisa que a gente falava entre nós. Mas eu estava um dia em casa e lá por volta da meia-noite eu recebi um telefonema do João Cabral. Muito estranho, mas enfim. Como vai, Augusto? Na verdade, depois eu soube no dia seguinte que ele estava na casa do Juscelino Grunewald. E estava o Décio Pinhatari. E mais aquele Ataíde, que era secretário do Arraiz, Félix Ataíde. Estavam lá e o Décio teria dito ao João Cabral: se você entrar na academia, eu vou estar na primeira fila com uma vela na mão. Falou de provocação, né, para ele, era uma brincadeira. Né? Vou estar...
E o João ficou, eles começaram a beber muito, ele ficou perturbado. E aí telefonou para mim, como para me sondar, assim, né? Eu não tinha muita intimidade com ele, mas era uma coisa que, sei lá, impressionou. Ele telefonou para mim, pediu o telefone para... E ele começou: Augusto, aqueles baianos que você admira muito, o pernambucano é muito diferente do baiano. Você precisa... Falei: olha, mas o João, eles adoram você. Você é o ídolo dele. Falei assim: mas você é baiano, é diferente. Você precisa entender a diferença entre retórica e eloquência. E nós somos Falei: não, mas eu te adoro. Aí eu aproveitei a deixa, eu não sabia por que ele estava falando. Falei: João, posso pedir um favor a você? Pode. Falei: não entra na academia. Aí ele... Eu não sabia, não sabia o motivo. Ele falou assim: olha, Augusto, mas eu preciso, isso vocês não vão me atacar, eu preciso. Eu não entendi, por que ele precisa disso? Eu fiquei meio grilado, não achei legal. E depois até, como aconteceu o ingresso dele na academia, na época o pior ato institucional, que levou vocês, inclusive, ao exílio, eu estava totalmente chateado e aborrecido. Eu não entendia o João Cabral na academia com vocês exilados, né? Vocês caminhando para o exílio. Não é? Eu não aceitei aquilo. E eu acho que aí fiz aquele soneto, né? Drummond, que foi publicado na Nave Louca, junto com o Viva Vai, que eu tinha feito em homenagem a você. E ele... Drummond perdeu a pedra, é drummondano. João Cabral entrou para a academia. Custou, mas descobrimos que Caetano era o poeta, como eu já dizia. Né? Na geleia geral da nossa história, só os Andrade, que o Kerr e Oswaldo Vaiados estão comendo as pedras da vitória. Tó para vocês, chupins desmemoriados. Quem não se comunica, dá a dica. Não é? Só o incomunicável comunica. Mas eu fiz aquela coisa, e isso me valeu do João Cabral, aquela ideia do leitor contra, né? Eu acho que ele viu o soneto e não gostou. Eu não mandei para ele, nem publiquei, né? Eu nem publiquei, por respeito ao João, eu não publiquei no meu livro. Não é? Mas depois escreveu no Agreste, ele fez uma dedicatória para mim, ó, ao poeta ao contra, né? Ao poeta contra, não sei como é que ele me chamou, e eu respondi com um poema para ele. Nunca houve um leitor contra mais a favor. Né? Mas foi toda uma peripécia que vocês tiveram presentes, porque a minha bronca toda com o João Cabral estava ligada à minha amizade com vocês, baianos, que estavam... mas o João ele falava coisas em que ele mesmo não acreditava. Ele era provocador, né? Ele falava assim... Tive uma visita, ele falava assim: Fernando Pessoa fez um mal muito grande à poesia brasileira. Eu falei: mas Fernando Pessoa, é maravilhoso. Não sei. Enquanto o Arraes estiver em Pernambuco, eu não vou para... Mas por que o Arraes? Você cismava com a tinha assim. Aí depois fazia profissão. Falou assim para mim: sabe, Augusto, eu acredito muito nessas coisas que falam do Stalin. Eu protestei imediatamente. Né? Mas João, não acredito. Ele provocava. Né? Depois o Boris Schneiderman leu uma entrevista dele e deu uma resposta dura. Né? Mas ele fazia... Eu acho que essas coisas ele não pensava muito bem. Né? Depois puxou uma medalhinha do... isso aqui é essa medalhinha aqui, minha mãe que deu, não é? E dizia que tinha muito medo da morte por causa dos... Não sei qual era os padres, né, do colégio que ele estudou, né? O João era contraditório e provocativo, né? Eu me lembrei agora de uma outra coisa que não tem nada a ver, mas que me ocorreu ao longo
do nosso encontro aqui, eu li, não sei, em algum lugar, uma entrevista sua, que eu achei muito curiosa, em que você fala do William Saroyan. Você se lembra do William Saroyan? O jovem William audaz? Saroyan, É. o jovem audaz no trapézio volante. He flies through the air with the greatest of ease, the daring young man on the flying trapeze. Ele voa pelo ar ao seu melhor talante, o jovem audaz no trapézio volante. Eu vi que você, o primeiro livro que você leu, assim, não é? Um dos primeiros, pelo que você gostou muito, já conhecia Hemingway e outras coisas, mas você gostou especialmente desse livro. E é mais uma coincidência, porque em 49, quando eu entrei para a faculdade de Direito, 49, 50, eu li esse livro numa das últimas fileiras da classe. Eu li inteiros os contos do Jovem Audaz no Trapézio Volante, que eu li, porque as aulas da faculdade de Direito eram horrorosas em geral, eram velhotes, já completamente ultrapassados. Para você ter uma ideia, o professor de Direito Comercial, Ernesto Leme, ele tinha um livro que começava assim, que você tinha que ler, né, comprar e ler, né? O direito que por mar se usa, de marítimo o nome se lhe dá. Começava assim. O direito que por mar se usa, de marítimo o nome se lhe dá. E aí você imagina aquelas aulas, né? Eu sentava, eu e o Décio, né? O Haroldo não, o Haroldo era um ótimo aluno, era o primeiro aluno em tudo. Mas eu não gostava daquilo. Eu já tinha publicado em 51, né? Eu tinha publicado o Rei Menos Rei, né? Achava que era poeta, né? Então eu não gostava da faculdade de Direito. Eu só vinha a ser advogado, estudar Direito depois de já formado. Eu não fui à festa de formatura, fui à secretaria pegar uma... Eu tinha tal desprezo que eu achava que era poeta, aquilo tudo não me interessava. Mas depois, com 2 filhos, tendo que lutar pela vida, aí eu fui estudar para valer e aprendi tudo que eu tinha que aprender fora da faculdade de Direito. E foi muito bom para mim, porque eu como formado em ciências jurídicas e sociais, não me esqueci do que eu aprendi, não. Então, quando surgiram os fatos, o golpe militar, quando depois o golpe na Dilma, né? Que alguns gramáticos aí que aparecem aí ficam dizendo que não é golpe, porque golpe não é golpe. Não é golpe porque foi aprovado pelo Congresso. Veja se é possível, né? Não, eu estudei e aprendi direito, foi fora da faculdade, mas eu sabia muito bem direito, então me senti com muita convicção quando eu recebi aquele prêmio lá da Ordem do Mérito e fui com tudo lá. Preparei um discursinho, que disseram que eu tinha direito de fazer um discurso de 5 minutos, né? Então fui por espelho lá, fiz um discurso de 5 minutos e mandei brasa na parte final, né? Porque eu já sabia que se preparava, né? O grande golpe na democracia brasileira, né? Mas nesse sentido eu tenho orgulho do curso de ser formado em Direito, né? Pela minha profissão, eu não sou poeta, eu sou intérprete e advogado, né? Profissionalmente advogado e intérprete amadorístico. Né? É bom ser intérprete. Para mim você é o maior poeta. Para mim você é o maior poeta brasileiro vivo. Não, mas não tem, morreram todos, até os inimigos morreram. Não tem muita vantagem. Não tem muita. Até os adversários, até os rivais, os adversários. Eu sou um sobrevivente, né? Mas aceito a sua generosidade de amigo. Eu também agradeço pelo convite e pela oportunidade de conversar com Augusto, que eu senti como eu estava com saudade dele. Pois é, eu agradeço muitíssimo, que é muito rara essa oportunidade, talvez única, não é? E agradeço ao Caetano de ter tido a paciência de
mais uma vez convocado aqui, vir me ouvir. Mas nós sabemos que esse papo é significativo para nós, né? Tem um lado emocional muito grande, independente de muito admirações ou de generosidades de apreciação, né? Então eu fico muito feliz de poder encontrar você e bater esse papo. Grande abraço. Eu também, Augusto. Muitíssimo obrigado e um abraço imenso.